Beleza, obrigado, pessoal. Não, Giannis. Sem problema. Bom, o que acontece? A gente está começando a fase de implementação e aí o GeoWise já tem um conjunto de funcionalidades. Não vou mostrar todas, né? Tem muito detalhe, tem muitas coisas. Vou passar pelos grandes módulos que a gente tem aqui. E depois também a gente precisa verificar como é que eu começo a mostrar para vocês o coletor, que isso tem uma boa parte também, que ele já existe, já daria para mostrar, mas aqui na web eu não estou com recurso para isso, mas eles têm. Então aqui eu dividi para a gente mostrar o andamento de como está o sistema aqui na infraestrutura da Ingefoto. Então vou mostrar o mapa geral, as coisas gerais que a gente já tem no sistema, as ferramentas, a estrutura, como é que a gente está pensando nos módulos. Depois eu entro no módulo cadastro territorial imobiliário e o cadastro infraestrutura. Peço paciência, porque a gente está na etapa de carga de dados e modelagem, então tem coisa que a gente não carregou ainda, a gente vai carregar, mas só para vocês verem as funcionalidades que o sistema já está provendo. Depois a gente vai ver os dados, vai corrigir esses dados, a gente já tem bastante coisa carregada, então a gente vai tratar disso daí. Então, outra coisa, depois eu posso passar o link, posso criar aqui um usuário para vocês tentam acessar daí da infraestrutura de vocês e verificar como é que está o sistema. Então, basicamente, o que a gente colocou aqui é tentar trazer o que a gente fez na POC e colocar os dados que está acontecendo hoje já com a informação que a gente tem aqui de Itabira. Então, a gente já está na região aqui de Itabira. O que a gente já tem aqui no sistema? Esse aqui entrou, fez o login. Deixa eu até abrir uma tela anônima aqui. Quando eu abro, na verdade, o sistema, login e senha é primordial. Ninguém vai entrar no sistema se não tiver cadastrado. Depois eu falo do cadastro e gerenciamento do usuário. Então, eu preciso de ter um usuário e senha. Então, entrou no sistema, tirando aquilo que a gente vai fazer de organização, né, de perfil, secretarias. Entrou no sistema, ele vai entrar na área do mapa geral. É a primeira coisa que ele vai fazer. Aqui na interface, ele tem ainda a possibilidade de pedir a senha dele, caso ele esqueça, né? Então, ou entra no sistema ou pede a senha, é isso que vai acontecer. Fornecer uma senha válida, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai entrar no módulo central, que é o mapa. Tá? Esse módulo central vai depender muito do perfil, mas basicamente o que está na tela, quase todos os usuários vão ter. O que vai diferenciar por usuário? Na barra superior esquerda, que eu estou passando o mouse aqui, ó, tem vários módulos. Aqui só vai aparecer de acordo com o perfil do grupo do usuário. Eu estou com um usuário que pode tudo, então está tudo ali. Tem coisas, inclusive, que nem são projeto ainda de Itabira. Eu deixei ali porque caso a gente tenha mais demanda e vocês verem que já existe essa oportunidade dentro do sistema, a gente traz ele para Itabira. Então, aqui eu tenho áreas de módulos. Então, aqui todo mundo vai entrar no mapa geral, isso é normal. Os módulos urbano a gente está concentrando a maioria dos cadastros que envolvam o território. Então, aqui está o cadastro territorial imobiliário, tem um módulo para isso. Tem um módulo infraestrutura urbana. Os módulos já existem, depois eu abro as abinhas para vocês verem. Aqui tem um módulo pessoa, mas aqui a pessoa é onde a gente vai fazer a integração com o GovBR. As pessoas não vão ser cadastradas no sistema, elas vão ser integradas entre os sistemas. A gente vai ter aqui, a gente chama de divisão administrativa, depois a gente vai mudar os nomes, vai adequar os nomes com o que vocês querem. Tá? Divisão administrativa aqui é para trabalhar limite de setor, limite de bairro, limite de distrito, limite urbano, limite rural, é aqui que a gente trabalha isso. A gente tem o módulo condomínios, aqui o módulo que a gente chama de parcelamento, Gil, a gente pode dar um outro nome, mas é aqui onde vai ficar os loteamentos, as quadras do loteamento, os loteamento, os logradores do loteamento, para fazer os estudos, visualizar, e depois a gente cria um processo que a gente chama de processo de aprovação do loteamento, do parcelamento. Quando está aprovado,
ele vai sair daqui e vai lá para o cadastro imobiliário, já faz a migração, tá? Temos aqui também o plano diretor, aqui depois a gente vai dizer zonas, toda a infraestrutura necessária para fazer o plano, a gente deixa aqui a manutenção do plano. Consulta de viabilidade e tudo mais, a gente acaba deixando nos relatórios. A consulta de viabilidade vai estar aqui, vai estar no geoportal, memorial descritivo e assim por diante. Então, tudo que envolve mais o planejamento urbano e a infraestrutura urbana e o cadastro imobiliário, a gente deixou aqui no módulo que a gente chamou de urbano, a gente pode dar um outro apelido para ele depois, que eu acho que no de vocês chama cadastro urbano e de cadastro imobiliário e urbanístico. Acho que esse é o nome que estava lá no edital, depois a gente pode mudar. Então, esses módulos aí já existem. Daqui a pouco eu entro neles. Aqui a gente já separou, por exemplo, o módulo ambiental. A gente já tem aqui uma areazinha só para quem vai trabalhar lá na Secretaria de Meio Ambiente. Aqui a gente deixou alguns que a gente já tem pré-definidos. Então, as áreas de preservação vai ter um módulo, unidade de conservação outro módulo, a questão de hidrografia que envolve o meio ambiente também tem outro módulo. Então, isso aqui a gente vai ter que ver, a hora que a gente levantar os requisitos, a gente vê se são esses módulos ou se são outros. Depois tem aqui, a gente chama de secretarias, a gente só colocou aqui de exemplificação saúde, eu sei que vocês têm ainda educação, então dentro das secretarias a gente estaria indo para o núcleo, ou saúde ou educação. E aqui também tem o saneamento. O saneamento aí a gente vai falar, vai ter que fazer uma aproximação com o pessoal do serviço aí de água, que a gente só fez um contato inicial, mas a gente tem alguns módulos aqui dentro do saneamento. A gente já tem aqui a questão do canal, já tem a questão da rede de água, a rede de esgoto, tem aqui os convênios, né, que às vezes você tem alguns convênios relacionados às redes, e tem aqui algumas questões de roteamento. Essas questões de roteamento também provavelmente vai lá para a educação, se eu não me engano, tem isso. Em relação ao módulo licenciamento urbano, tem que ver como é que isso vai acontecer, se isso tem ou não impacto no de vocês, se está previsto ou não, eu não lembro. O módulo vistoria também tem que dar uma olhada, que eu lembro que no coletor tem uma questão de fiscalização, tá? Então a gente vê se é esse módulo ou não. E aqui a gente tem um módulo de gestão da coleta. Aí o módulo de gestão da coleta é aquela preparação. Qual região do município eu vou preparar para ir para o coletor e o que vai para o coletor? Ó, vai esses cadastros, aí vai para esse coletor, esses cadastros vai para outro coletor. Então tem a gestão da coleta aqui também. E aqui tem um link para depois a gente chamar o geoportal, tá? Aí chama o geoportal para ver o que vai estar no geoportal e tudo mais. Então, hoje, basicamente, que é o que estava previsto ali no cronograma, a gente mostrar um pouquinho como é que está as funcionalidades do mapa geral, como é que está o cadastro imobiliário e o cadastro de infraestrutura. Pode falar. Tá. Você podia, eu até fiz essa pergunta para o Tiago, ele me respondeu. Qual município, já vou abrir aqui agora, para vocês têm algum geoportal ativo? Tem. E eu falei isso, eu queria mostrar para uma pessoa, para explicar o que vai vir no sistema. Eu falei, vai ser. Tenho sim, depois eu abro aqui, mas Põe eu no acho que o Thiago chat, até te passou isso daí, que é o de Florianópolis. Então, tá. Eu entrei, acho que eu tive um pouco de dificuldade, porque eu vi uma página padrão. Eu acho que talvez eu digitei alguma coisa errada no link. Vou tentar de novo. Tá, depois de eu apresentar aqui, você me lembra que eu tento abrir, tá? Aí eu abro ele aqui sem problemas. Então, assim, vamos lá para o módulo mapa. O que nesse mapa aqui eu tenho? Bom, vocês estão vendo já uma base de dados mostrando o mapa na região de Itabira, tá? Eu tenho aqui no canto inferior direito, esquerdo, algumas ferramentas de manipulação do mapa. Então, eu tenho aqui zoom para extensão, zoom área, zoom menos, ir para uma coordenada, ir para a minha área inicial, o zoom anterior, zoom próximo, tela cheia, tá? Então, são manipulações. Então, eu posso manipular aqui, aproximar o mapa. Conforme eu aproximo o mapa, vai aparecer classes novas, dados novos. A gente depois pode até customizar qual é a escala que vocês queiram que apareça. Por exemplo, agora apareceu aqui os bairros, tá? Se eu aproximo, já vai aparecer as quadras, vai aparecer os imóveis, vai aparecer logradouros.
tá? Isso vai acontecer sem problemas, a gente configura isso lá no servidor de mapa. Então, eu posso fazer navegação, eu posso fazer navegação por área, então posso fazer um zoom área aqui, ó, quero fazer um zoom nessa área, ele já faz. Com o cursor eu posso afastar, fazer o pan, eu posso ir para a minha área inicial, eu posso ir navegar, ó, qual que é o zoom anterior? São esses daqui. Qual que é o zoom posterior? E assim por diante. Eu vou desligar minha câmera, porque senão vai começar a travar minha tela aqui, tá? Estão me ouvindo ainda? Tudo certo? Sim, estamos ouvindo. É melhor mesmo, Everton. Ouvimos bem. Tá. Aí, se vocês puderem também fechar de vocês, para mim diminuir o fluxo do meu download também, mas fica à vontade. Então, eu tenho algumas ferramentas, vai para os zooms anteriores e tudo mais. Aqui eu tenho tela cheia. Quando eu coloco em tela cheia, ele vai deixar só a janela de mapa e as ferramentas de mapa. Isso dá uma visibilidade maior, né? Então, eu posso fazer aproximações e tudo mais. No canto inferior esquerdo aqui, ó, eu tenho as coordenadas. Está bem pequenininho aqui, tá? Porque minha tela precisa ficar grande. Eu posso trocar o sistema de coordenada aqui, ó, para Sirgas UTM. E agora minhas coordenadas vão aparecer já em UTM. Ah, mas eu quero Sirgas geográfica. Eu tenho tanto em graus decimais quanto em graus minutos e segundos. E aí as minhas coordenadas ficam aparecendo. Se eu clicar aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu tenho as coordenadas nos principais sistemas já, tá? Tem aqui em WGS, Sirgas, aqui em graus, aqui WGS Mercator, na verdade, que é a projeção de Mercator, que é muito usada nos mapas públicos, abertos, né? Aí tem as coordenadas que eu queira aqui em WGS, Sirgas, UTM, eu posso copiar isso e levar para alguma posição, né? Vou copiar essa coordenada, só para a gente fazer aqui, ó, o ir para a coordenada. Coloco ela aqui, digo que é UTM e mando adicionar no mapa. Aí ele vai para a coordenada que eu quero, tá? Então, se alguém tem uma coordenada que veio do campo, quer colocar aqui, localizar no sistema, coloca aqui, já vai para o sistema. E tem aqui configuração de snap para a gente fazer algumas medidas. Vou colocar aqui, fazer snap nas quadras territoriais. Isso vai auxiliar a hora que eu for fazer alguma coleta de informação. Então, navegação trivial, todo sistema tem isso. Aqui, vou para uma areazinha aqui, ó. Vou abrir aqui os controles de camada. Nos controles de camada, isso aqui a gente vai modelar depois com vocês. Então, eu coloquei ali cadastro territorial, e aqui tem os grupos das classes do cadastro territorial. Daqui a pouco vai ter infraestrutura, meio ambiente, educação, e assim por diante, conforme a base for sendo carregada e modelada. Mas o interessante é, a gente tem grupos, e esses grupos a gente pode ligar e desligar, fazer consultas sobre eles. Vamos primeiro aqui, ó, no mapa base. Eu estou vendo o mapa base do Google e eu estou vendo as ortofotos já que a Ingefoto entregou, mas só parte dela. Vou desligar aqui, ó, a Google. Então, essa parte aqui é a primeira parte que a Ingefoto entregou das ortofotos. Então, aqui já são as ortofotos do projeto, que a gente já está atuando, né? E temos aqui a base de lotes legada que vocês forneceram para a gente, em cima da nossa ortofoto nova, tá? Então, a gente já pode... Hoje, a escala máxima que eu coloquei aqui, ó, é 1 para 500, tá? Não é 1 para 250. Por quê? Porque eu tenho, para ir para 1 para 250, eu tenho que criar mais um nível de escala de visualização e eu estou sem espaço aqui no servidor. Então, eu vou poder aproximar mais um nível ainda depois, tá? Então, eu tenho alguns níveis aqui. 1 para 500, 1 para 1000, né? Quando eu estou aqui nessa região e está muito pequeno e eu não sei aonde eu estou no mapa como um todo, eu tenho um mapazinho de localização aqui, ó, geral. Aí eu tenho uma noção mais ou menos aonde é dentro do município, e aí eu posso navegar por aqui também, tá? Conforme eu navego, ele muda. É o meu mapa de localização. Então, eu consigo ver aqui alguns mapas públicos. Eu coloquei o Google Satélite, eu posso colocar aqui o Google Híbrido.
que além do satélite, ele coloca alguns pontos de referência. Tá? Posso colocar o Google Roads, que aí só tem o mapa da Google rodoviário, né? E aqui a gente vai colocar também todo o legado que vocês têm, as ortofotos de mapeamentos anteriores, imagens de satélite de mapeamentos anteriores, a gente cria como mapa básico e deixa ele aqui. E aí a gente pode fazer comparações, né? Se eu tiver, vou colocar o híbrido aqui, eu tenho aqui algumas outras ferramentas, vou passar por elas, aqui é o controle de mapa, né? Mas eu tenho aqui o swap. Eu posso dizer que o swap vai ser na minha ortofoto. Então, aqui eu tenho a imagem do Google. Imagina que eu posso ter aqui do lado esquerdo a imagem de satélite ou ortofoto antiga e agora a ortofoto da Ingefoto. E aí eu posso fazer a comparação, né, entre uma e outra e verificar o que mudou, né? Então, a gente pode ver que a resolução da imagem da Ingefoto é um pouco melhor, né? Bem melhor que a da imagem da Google. Mas nessa região, ó, a gente vê que teoricamente não teve uma mudança, porque já estava um pouco mais consolidado, né? Então a gente vê que não tem tanta alteração. Mas, por exemplo, aqui onde está o cursor, só tinha aqui, ó, uma fundação. Agora, com a ortofoto, a gente vê que não tem fundação, não teve construção, não teve nada. Apareceu aqui uma edificação, mas antigamente aqui só tinha um buraco e a edificação. O que aconteceu aqui? Houve um aterro, houve tamparam ou começaram a construir e pararam, né? Então eu consigo ver essas alterações. Aqui, ó, uma área construída está paralisada, continua paralisada, então eu consigo ver essas alterações com esse swap. Assim eu posso também ver em relação a dados cartográficos. Da imagem da esquerda, eu tirei as plantas de quadra, né? Então eu posso ver os limites da quadra, né? Então eu posso ver os limites da quadra, ou eu posso desligar os lotes. Então do esquerdo não tem lote, e no direito agora tem, então eu consigo ver, né? Então isso ajuda na visualização para acompanhar a alteração urbana e tudo mais. O que mais que eu tenho aqui na minha base cartográfica? Por enquanto, como a gente não modelou e não carregou todos os dados geográficos para os módulos, eu deixei aqui uma classe que eu chamei de base de dados legado, que ela está mostrando as informações que vocês forneceram para a gente. Então aqui eu posso desligar toda a base legada, então eu posso ligar ou desligar, então vou deixar ligado aqui, vou tirar o bairro, vou deixar só as quadras e agora eu quero a hidrografia. Então eu consigo ver agora a quadra, hidrografia. Ah, mas eu quero ver alguma informação da quadra. Eu posso vir aqui, pegar a identificação, clicar na quadra. Então os dados que vocês nos forneceram legados. Então essa quadra é a 155 do setor 4 do distrito 1. Tá? Eu posso tentar também verificar se tem algum atributo em relação à hidrografia. Clico numa hidrografia aqui. Só está escrito a fonte, não está escrito o nome. Se eu clicar em uma que talvez tenha o nome, vai aparecer o nome, e assim por diante. Eu posso ligar o zoneamento de vocês do jeito que está hoje, junto com os imóveis. E aqui eu tenho uma noção de como está o comportamento das áreas do zoneamento que vocês já têm hoje, em toda a base cartográfica, né? Deixa eu ir para uma área mais central aqui. Então, essa área mais verde aqui, então umas R2, essa do lado aqui, deixa eu ver, deve ser umas R. Essa aqui tem umas E's, inclusive, né? Então, uma área de interesse social aqui. Então, eu consigo fazer essas visualizações ligando e desligando a informação. Isso é a base legada. Ô, Everton, deixa eu fazer uma Oi. pergunta. Claro, Patrícia. Esse zoneamento, você está mantendo as mesmas cores do plano diretor? Não estou. Eu não consegui pegar do plano diretor. Isso é uma coisa para a gente fazer. Aqui está uma simbologia só para representá-la. Uhum, mas vai ser ajustado, né? Não, sim, eu posso pegar e colocar exatamente as cores que estão lá. Eu não olhei nem que não seja exatamente, mas onde é amarelo tem que ser amarelo, onde é verde tem que ser verde, porque senão a gente fica muito confuso na leitura do mapa, tranquilo. né? Isso daqui eu posso adequar com certeza. E eu só não vi esse mapa ainda, porque está naqueles arquivos que você me mandou. Eu posso olhar e depois colocar eles aqui. Tá? Ok. Eu não me preocupei muito porque é o seguinte, esse mapa aqui, ele precisa ser
ajustado sobre a nova cartografia. Sim. Tá? Uhum. Mas, claro, como agora a gente pode expor para vocês, e a cor é uma questão que já está aí no legado, é melhor ter a mesma cor para não confundir. Claro, né? claro. Mesmo porque, olha só, eu estou aqui, estou num determinado imóvel, vamos pegar um imóvel aqui, eu vou chegar aqui nesse imóvel aqui, que tem interesse. Eu posso chegar nesse imóvel que está aqui e fazer um rascunho do tipo aqui, ó. Eu quero colocar uma seta aqui, colocar um texto aqui, do tipo assim, ó. Verificar certidão e área. Deixar aqui. Eu posso pegar aqui uma medida de área. Aqui eu peguei a linha. Deixa eu pegar de área. Opa. Tá? Colocar informações no mapa e tem o zoneamento. Quando eu entro aqui no imprimir, óbvio que a gente vai ajustar isso daqui, vamos colocar uma... Aqui na impressão eu tenho vários padrões, né? Vou fazer aqui um padrão A2. Então tá aqui. Aí eu tenho toda a legenda. Se eu não deixar no mesmo padrão de vocês, pode causar confusão, né? Sim. Então, claro, podemos fazer com certeza. Aqui a gente pode ajeitar a escala para 500, deixar o mapa mais visível possível, e aí vai aparecer o rascunho, a medida, a seta, o texto, e vai aparecer a legenda. E eu posso desligar algumas coisas, né? Tirar o mapa de localização que eu não quero, essa data eu posso incluir, sistema, eu posso tirar a legenda também, ó, não vá a legenda. Então, eu já tenho essas ferramentas. E aí, se a gente coloca uma cor que não é padrão, vai causar problema aí daqui a pouco. Sim, ótimo. Okay. Então, assim, ferramentas de medida, eu tenho pegar a coordenada, coloca a coordenada, posso medir testada, a área, botar um azimuth de um alinhamento, eu quero saber o azimuth desse alinhamento, posso limpar tudo isso, tá? Posso limpar os desenhos. Desenho, eu posso colocar texto, ponto, posso botar um ponto aqui, posso botar uma linha, uma seta, posso pegar uma imagem e posso apagar. Então, posso desligar aqui também, sem problema. Então, dos dados legados, a gente não evoluiu porque a gente também vai dizer assim, o que a gente vai migrar, aquela planilhinha que a gente está esperando de vocês. Então, a gente, com certeza, migrou aquilo que nos interessa, que era quadra, lote, trecho de logradouro, tal plano diretor aqui, teoricamente só o zoneamento, tal bairro, perímetro urbano. Daqui a pouco a gente pode colocar outras coisas legadas aqui, tá? O que a gente tem aqui também? Eu já estou pegando algumas informações da cartografia e jogando aqui. Só que a cartografia, a restituição bruta, tá? Então, vou desligar um pouquinho aqui o legado, e na minha base cartográfica, eu tenho aqui classificado todos os pontos que veio da cartografia restituição para 1000. Quando eu ligo, já aparece no mapa. Pontinho verde é uma árvore isolada. Vermelhinho, uma torre, ou de comunicação e energia. Um amarelinho é um poste. Tá? Então, se eu clicar, inclusive, em cima de um elemento aqui, tá lá, é um poste. Só que isso é o dado bruto que vocês estão recebendo. Eu fiz uma classificação bem, vamos dizer assim, burra, tá? Só para mostrar que está aqui, a base cartográfica na Engefoto está vindo para cá. Se eu for na área que está a ortofoto da Engefoto, isso fica, vamos ver se essa área tem instituição, não lembro. Tem. As coisas ficam mais casadas, né? Então, tá as árvores isoladas, tá os postes, você vê que o poste está bem perto do meio-fio de fato, né? Isso para 1 para 1000. Aí, em termos de linha, tudo que a Engefoto já restituiu, que é elemento linear, que depois vai ter tratamento, o que é polígono vira polígono, e o que é linha fica linha. Então, aqui tem cerca, tem muro, tem divisões aqui de vegetação, tem meio-fio,
tem quadra, tem campos, tem toda a parte de restituição classificada pela Ingefoto, eu coloquei no layer aqui. Tem hidrografia, tem aterro, tem passarela, então está toda a base cartográfica num único elemento. E tem a parte que já é polígono da cartografia, que já veio da restituição como polígono, que são as áreas mais edificadas. Então, quando eu cliquei aqui, eu já sei qual que é o primeiro pavimento da minha edificação, qual que é o segundo, o que é um barracão, o que é, teoricamente, né, o que seria uma estufa, uma fundação, uma igreja, o que a gente está vendo que é telheiro, ruína, o que é açude, alagado, piscina, então está aqui. Então, a restituição está aqui. Isso para comprovar para vocês que o sistema é parametrizável e ele pode acompanhar o projeto de mapeamento ao longo da evolução do sistema. Basta eu trazer os dados para o banco de dados e publicar no GeoWise. Então, assim, tudo que o Thiago apresentou, acho que até a penúltima, não sei se a última está aqui, Thiago, restituição, eu carreguei no banco de dados e coloquei aqui para a gente visualizar, tanto na escala 1000, quanto para a escala 1:10.000, que seria o rural aqui, se eu não me engano, né, Thiago? Deixa eu afastar aqui, ver se tem algum lugar aqui. Ó, tem alguns pontinhos aqui na área rural. Se eu não me engano, esse limite de linhas aqui, eu não sei se eu carreguei ele ainda, tá? Eu não carreguei a base 10.000 do rural, só coloquei o urbano, que era mais significativo. Do rural, só carreguei uns pontinhos, que deve ser a torre de transmissão que está por aqui. Tá? Então, aqui, depois, a gente pode ter aqui um que seria a geocodificação, para acompanhar como é que a geocodificação está ocorrendo e tudo mais, e depois a migração disso para a parte do cadastro. Tá? Então, legenda, ligar, desligar e capturar informação é o que a gente mais tem. Tá? Deixa eu aproximar agora aqui. A base de dados legada de vocês, parte dela não, né? A gente pegou ela e estruturou e levou ela para o cadastro territorial. Então, as quadras, os desenhos dos polígonos dos imóveis, dos lotes territoriais e prediais, a gente já pegou da base legada de vocês e levou para a parte da gestão territorial, assim como os logradouros. Tá? Então, só para diferenciar, na base legada, deixa eu ligar aqui, eu deixei os lotes só com o número de lote e a quadra, só o número da quadra. Quando eu desligo o legado e ligo a parte que a gente já está migrando para o módulo territorial, a quadra eu deixei a inscrição inteira, completa, então setor, distrito, setor, quadra, e o territorial também deixei completo, distrito, setor, quadra e o número do territorial, só para a gente diferenciar. E o eixo de logradouro, ele está aqui, ao invés de eu colocar o nome, eu coloquei um código que estava lá, tá? Mas é só questão de simbologia para a gente representar que são classes que estão diferentes. Legado é legado, a parte de uma modelagem territorial vai recuperar o desenho do legado, vai juntar as informações cadastrais, eu só deixei aqui para diferenciar, a gente vê que são camadas distintas, tá? Então, o que a gente tem ainda aqui na parte... Deixa eu deixar o legado ali. Legado. Oi, Everton, vou te interromper mais um pouquinho. Pode. Nessa imagem que você está compartilhando, você está direto usando o sistema aí. Tô. A gente consegue ver um deslocamento grande. Sim. Entre o desenho e a foto. Sim. Esse deslocamento, primeiro, a foto que você está vendo aqui não é da Ingefoto, tá? É do Google. Se eu desligar aqui, tá. Vamos por partes, né? Aí a gente tem uma evolução do sistema e dos dados cartográficos. Vou desligar aqui, Google. Eu não carreguei as ortofotos todas da Ingefoto, só carreguei aqui, sim. Tá? Não, tá bom. Não, já me respondeu, porque eu fiquei preocupada na hora que eu vi uns lotes ali. Mas tem outro fator. Tem outro fator. Vou aproximar aqui.
Tem deslocamento aqui também. Sim. Porque a base legada de vocês, eu simplesmente carreguei e publiquei. A gente não fez o ajuste dos lotes na nova base cartográfica. Isso é uma etapa que a Engefoto tem que fazer. A Engefoto tem que fazer que esse limite aqui venha para esse muro aqui. Sim. Tá? Okay. A Engefoto tem que fazer que essa informação aqui venha casar aqui. Isso vai ser feito com o processo de geocodificação. Me corrija se eu estiver errado, tá, Thiago? Enquanto a gente não tiver a base cartográfica completa, porque eu preciso, para fazer isso, qual que é o processo? A gente vai ligar aqui, ó, as linhas do legado. Tá vendo a linha verde aqui, ó, que casou? Sim. Tá vendo o muro laranja que casou? Essas linhas da nova cartografia é que vão fazer parte da nova área do territorial. A gente só vai identificar que esse territorial agora tem esse novo limite e pegar essa codificação e botar nesse polígono. Tá? Ok. E o legado, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar, a gente já percebeu que a gente não consegue, na base de vocês, como está uma coxa bem de retalho, a gente não consegue fazer uma transformação de coordenada padrão usando algum método de transformação. Eu não consigo usar transformação afim, ou Helmert, ou polinomial para toda a sua área, porque cada local do seu base de dados legado tem uma deformação de deslocamento em relação a um referencial SIGAS diferente. Por quê? Eu não sei. Nem vou investigar, que eu acho que não vale a pena. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a base de lotes de vocês se torne a base cartográfica nossa. Esse é o processo da geocodificação. Tá? Beleza. Então, aqui, vocês viram que a gente já tem algumas coisas que a gente pode fazer no sistema. Eu não mostrei, mas a gente tem transparência, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a minha ortofoto, eu posso dar transparência aqui para ela, ó, ela fica mais opaca. Aí vai aparecer, se eu ligar, deixa eu fechar aqui, se eu ligar a ortofoto, com alguma outra base por trás, por exemplo, o satélite do Google, aí eu consigo fazer uma transparência entre eles, tá? Então, aqui, eu estou praticamente esmorecendo a base nossa e deixando ela mais opaca ou não, né? Então, consigo ver as diferenças. Vou deixar opaco. A impressão que eu mostrei para vocês, eu abro aqui, eu posso escolher qual é o padrão, depois a gente pode configurar isso daqui melhor. Eu posso abrir nessa região o Google Street ou o Land View de vocês. O Google Street, quando eu abro aqui, ó, e aí vai vir uma demanda, aí depois eu converso com a Eunice, a Engefoto não tem mais licença da API de visualização da Google, então fica aparecendo essa mensagem aqui, ó, for develop purpose only, e o Google Street, ele fica aparecendo essa imagem acinzentada. Por que isso? Poucas pessoas sabem, mas quando você leva o Google Street para alguma base de programação sua, a Google exige que você coloque uma chave de autorização, e essa chave de autorização, ela permite fazer visualizações limitadas. E poucas pessoas sabem que o Google Street Map, ele, na verdade, ele é pago. O público geral, ele é gratuito, até um número de requisições, que normalmente não ultrapassa o limite que a Google dá, que são 2.000 requisições por chave, é gratuito. A partir disso, ele cobra. Então, nós vamos precisar fazer uma conta da prefeitura na Google para ter uma chave pública, e essa chave pública a gente colocar aqui, e aqui aparecer o Google Street como a gente conhece. Eu estou com a chave da Engefoto, então ela está restrita a ficar essa imagem feia aqui. Depois a gente pode colocar a chave da prefeitura, ela fica normal. Mas eu tenho o Land View, né? Se eu clicar aqui, ó, aqui já está o Land View de vocês, dentro do GeoWise. Então, aqui eu já consigo visualizar nesse imóvel qual é a fachada dele, consigo ver que aqui é um aclive, né, porque está numa subida. Eu posso fazer a visualização nessa modo ou neste modo, né? Então, eu posso trocar, né, o mapa ficar um pouquinho menor. E aqui privilegiar o Google Street. Eu posso navegar aqui pelo Google, ele vai sincronizar com o mapa. Eu posso ir para alguma outra área do mapa específico aqui.
Então, isso daqui é uma integração entre a base cartográfica e o Google Street que vocês já possuem. O vídeo está terrível. Desliguei. Então, Google Street está aqui, eu posso fazer sem maiores problemas. E o Land View também. Algumas coisas que já estão aqui, e aí vai depender da modelagem, eu posso fazer um temático. Olha, em cima do territorial, quero ver como é que está a ocupação aqui nessa região. Aí já vai ter uma simbologia aqui, mando gerar. Então está aqui. Uma simbologia, aonde está vermelhão é edificado, aonde está azul é não edificado, verde em construção, reforma. Esses dados já são dados entre a vinculação da base cartográfica de vocês e a informação que veio para mim da GovBR, tá? Então já é uma integração. Isso é o mapa da ocupação. Eu acho que eu tenho algumas outras informações aqui, topografia. Vamos ver a topografia. Ó, plano, aclive, declive. Olha só, todo mundo dessa testada aqui, ó, está cadastrado como plano. Quando eu coloquei o Land View aqui, não me parece tão plano aqui, né? Mas aí tem que ver qual é o grau que vocês consideram que é plano ou não aqui, né? Teria que dar uma... Qual é o percentual? Ô, Nubiato. Oi. Isso aí daria para corrigir com... Tá, já vou... Porque, na verdade, essa informação nossa ela é veiculada, tá? Tudo bem. Principalmente loteamentos novos, ele entra na base todo como plano. Ah, entendi. Não, tem, eu já mostro. Outras situações também, tá? Então, se tiver condição de corrigir, a gente já pode trabalhar com isso, a possibilidade. Pode, mas vamos, primeiro o sistema tem que estar modelado, acabado, aí você consegue fazer dentro do sistema, não tenta fazer agora porque a gente não tem nem integração com o GovBR, mas vou mostrar para você agora, daqui a pouquinho, como é que eu faço essa edição, já faço lá no sistema. Tá? Então eu tenho o mapa de calor, eu mostrei aqui o swap aquela hora, tem como eu carregar uma imagem georreferenciada, tem como eu carregar pontos de coordenada, tá? Então tem questões aqui que a gente pode tratar melhor depois. Aqui tem o 3D também. Daqui depois eu volto aqui e abro o 3D para vocês verem, porque pode ser que trave o meu vídeo aqui e fique ruim. Mas a gente já tem um modelo digital padrão aberto, não é o da Ingefoto ainda, com parte dessa ortofoto casada. A gente consegue ver uma partezinha 3D. Então, assim, do mapa geral, são essas funcionalidades. Aí, o que acontece? Eu tenho um módulo que vai tratar da parte de cadastro, como a Rosângela perguntou, será que eu não consigo, nessa região aqui, tirar de plano e colocar clive, declive, porque veio errado? Isso a gente vai fazer no módulo de gestão territorial do cadastro imobiliário. E aí a gente vai abrir esse módulo aqui. Ó. Esse módulo aqui eu já deixei ele aberto, ele está aqui. Ó. Notem que praticamente todas as informações de mapa são as mesmas, eu posso configurar se quiser, mas eu deixei as mesmas. Algumas ferramentas vão aparecer aqui que não estão lá, que são essas duas, e outras vão sumir. Aqui eu tenho a ferramenta pesquisa espacial e eu tenho obter informações. O resto é praticamente o mesmo. Uma coisa que eu vi, o 360 não veio para cá, tá? Depois eu coloco. Ele só está disponível aqui no módulo mapa. E ele tem que estar disponível aqui também. Eu vou colocar. Então, essa região aqui que a gente estava falando, acho que é a quadra 155. Vamos tentar aqui achar. Aqui na pesquisa rápida, ver se eu coloco a inscrição. Vou dar um pesquisar. Ele achou essas inscrições aqui. Não é a mesma região. Deixa eu ver aqui qual que é exatamente aquela inscrição ali. Lote, identificar.
inscrição. Vou colocar aqui. Aqui no módulo o mapa cadastral, no módulo cadastro imobiliário, eu tenho algumas pesquisas rápidas que eu posso fazer. Feitas as pesquisas rápidas, ele traz aqui na grade algumas informações, então tá todas as inscrições daquela quadra, eu posso fazer o zoom, ó, aí ele traz todo mundo da quadra, eu poderia colocar a ficha completa ou parte da ficha completa para pesquisar, né? Na grade, ele já traz algumas informações parametrizadas, então a gente trouxe bastante coisa da ficha, né? Ó, iluminação, coleta de lixo, ocupação, a gente pode tirar, não precisa ter todos esses itens aqui, né? Quando eu clico aqui na grade, ele me mostra alguns imóveis, né? Então tá aqui, ó. E eu posso abrir a ficha. Quando eu abro a ficha, eu tenho aqui os dados territoriais, então aqui número, iluminação, ocupação, alguns a gente já carregou, outros a gente tem dúvidas, talvez não carregou. Aí, em termos de autonomia, que é o imóvel de vocês, tem algumas informações que já foram carregadas, né? De acordo com o que a gente recebeu da GovBR. Assim como a área construída, que é a edificação. Então, para esse imóvel que eu acionei aqui, ele tem uma avaliação e uma autonomia. Na grade, quando eu escolho um item, ele filtra também, ó, uma autonomia, tá aqui, e quando eu clico na autonomia, ele mostra também a minha avaliação. Aí a avaliação seria mostrar a área construída no mapa, como a gente não tem, ele não mostra a área construída no mapa, só mostra na grade. Então aqui está a minha ficha. Essa ficha eu posso abrir ela, imprimir, aí depois a gente vê o padrão. No momento eu não estou colocando documentos, né? Mas se tivesse uma foto de fachada, a gente poderia colocar a foto de fachada aqui. Ela apareceria a fachada aqui, tá? Então, na ficha, eu tenho toda a ficha que a gente vai parametrizar. Eu posso imprimir, exportar para Excel, para texto, para PDF. Tá? Eu vou ter aqui, exportar o desenho desse polígono que está aqui, ó, para algum desses formatos, Shape, DXF. Olha, eu quero o polígono do meu lote. Você tira, gera um DXF e passa para a pessoa. Tá? Aqui na aba alterações, conforme a gente for fazendo alterações, vai aparecer o histórico aqui e o desenho também. Então, por exemplo, esses itens que estão aqui, ó, esses elementos que estão aqui, vamos pegar um no meio da quadra aqui. Eu quero trocar, por exemplo, esse item que está marcado ou qualquer atributo da minha ficha, né? Então, esse cara aqui eu posso entrar no modo de edição. Aqui no modo de edição, a gente tem várias coisas que a gente pode editar. Então, aqui a gente tem o territorial. Esse cara aqui tem duas autonomias, ou seja, tem dois imóveis aqui dentro, né? Então, tem os dados da ficha do terreno, tá aqui os dados do terreno, modulado. Então, esse cara aqui, topografia, onde está? É firme, ocupação total. Gente, não estou achando o item topografia. Bom, talvez não apareceu aqui porque os meninos não modelaram, só modelaram para aparecer e não autorizou para alterar. Vou fazer só o exemplificando, Rosângela, mas vai fazer é como se fosse a mesma coisa, tá? Eu vou trocar aqui de edificado para em construção e vou salvar. Aqui é uma justificativa, tá? Por que eu estou fazendo isso? Feito isso, teoricamente, ele deixa de ser em construção, edificado para construção. No caso da topografia, ele deixaria de ser plano para ser aclive ou declive, e assim por diante. Deixa eu só fechar ele aqui, é o 127. Então, aqui na grade, ó, já mudou de edificado para em construção. Na ficha, ele aparece aqui um histórico já que não tinha.
ele saiu de em construção, né? Estava parcialmente murado, veio para em construção, e a pedologia eu coloquei firme. Então, ele teve essas alterações no dia de hoje. Então, eu vou voltar aqui. Pedologia firme, edificado. Aí posso trocar o patrimônio, posso trocar qualquer item, tá? Isso eu posso fazer para o territorial. Quando eu vou para a autonomia, ele vem para os dados da autonomia, que são outros, né? Aí depois a gente vai configurar, parametrizar, a gente configurou aquilo que veio do GovBR, a gente vai validar. No caso do territorial, teve elementos que eu não trouxe ainda, vou trazer que está no terreno e está na GovBR, a gente vai trazer as duas informações, a gente só trouxe o que estava na GovBR. Então, tem itens aqui que provavelmente a gente vai tirar da autonomia. Então, por isso que depois a gente vai precisar ter reuniões técnicas para mostrar como ficou. E aí vocês falam, não, tira isso, coloca aquilo, ó, isso tem na GovBR, isso não tem, isso eu quero. E avaliação. Avaliação, mesma coisa. Aqui é os dados da área de construída. Ó, isso aqui é uma casa. Pode trocar, não é uma casa, é um apartamento, é um galpão, é uma garagem. Então, essas parametrizações a gente trouxe da GovBR. Ó, não é residencial, é comercial, pode trocar também. Então, você faz a manutenção. Aqui você faz a manutenção tanto da base, toda ela, da gestão do cadastro, e aqui fica armazenado no CIT, e depois a gente tem que ter uma integração para atualizar o GovBR. Aqui a gente vai poder ainda inserir documentos, editar mais de um elemento ao mesmo tempo, né? Imagina que você tem várias, aqui a gente tem 2 autonomias, e eu quisesse atualizar todas as informações de uma única vez para as 2 autonomias. Olha, coloca todo mundo residencial, ele coloca todo mundo residencial, ó, coloca todo mundo comercial, porque se eu quiser alterar hoje, eu posso fazer 1 a 1, eu venho aqui e altero o dado 1 a 1, ou eu posso fazer em lote, ou seja, em massa, né? Vamos ter aqui o unificar, o desmembrar e o copiar. Aqui o enviar para coleta, para fiscalização, e o apagar, né? O apagar que é o cancelamento. Então, tudo isso são gestões dos seus dados cadastrais. Em cima do mapa, eu posso fazer alterações cartográficas aqui. A gente vai poder fazer isso via o QGIS, mas a gente pode fazer algumas coisas via o próprio GeoWise. Aqui a gente tem várias ferramentas. Criar polígono, criar linha, copiar geometria, gerar pontos, distância, tem um monte de coisa. Tem carregar aqui, ó, se eu tiver um desenho pronto. Eu tenho um desenho que veio para mim para retificar o terreno. Veio ele já em shape. Eu carrego aqui e substituo o desenho anterior por desenho novo. Eu posso fazer medidas aqui, posso criar aqui o meu snap para em cima das camadas na hora que eu desenhar e ter precisão. E eu posso deixar em tela cheia para que na hora que eu for fazer o meu desenho, eu tenha uma visualização um pouco melhor, tenha um recurso um pouco melhor. E aqui também dá para colocar o 360, se vocês precisarem, e o abrir imagem georreferenciada, que não está aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma planta, tá, georreferenciada, eu quero colocar aqui e fazer o desenho por cima dela, junto com a minha base. Então, esses 2 itens eu posso colocar depois aqui, parametrizar para colocar. Então, tudo isso é o que vai ajudar a gente a manter a base cartográfica e manter a base cadastral. Aqui na tela, eu posso ainda inserir uma testada. Essa testada é a maneira que a gente tem de definir qual o eixo de logrador está para esse imóvel. Deixa eu ver se já está parametrizado aqui. Não está parametrizado. Mas o que acontece? Quando eu for dizer qual é a testada, aqui tem que aparecer os logradouros, né, possíveis, inclusive eu poder digitar e dizer, por exemplo, ó, aqui é a rua 2 Barreto. Ele aparece aqui, eu seleciono e digo se é uma testada principal ou secundária. Isso vai amarrar uma testada do imóvel com o meu logradouro. Isso vai impactar na planta, vai impactar na gestão e tudo mais. Então, eu posso fazer esse cadastro. Assim como eu posso criar uma outra autonomia ou uma outra avaliação, ou seja, uma outra área construída para aquela autonomia, ou eu posso cadastrar a propriedade. Aqui, ó, a propriedade só pode ser cadastrada para uma autonomia. Aqui na propriedade, a gente vai ter as pessoas. E depois aqui é onde a gente vai colocar aqueles tipos de posse que vocês comentaram. Ó.
se é propriedade de fato, se é propriedade de direito, ou se é um uso capião, o que é. Aqueles atributos que a gente comentou com vocês, eles não foram modelados aqui, mas eles vão ser modelados para poder atender aquelas necessidades que vocês comentaram. Então, basicamente, o módulo gestão cadastral, territorial e específico, ele vai tratar unidade territorial, autonomia, avaliação, testado e propriedade. Isso compõe a minha gestão territorial do cadastro imobiliário. E aqui eu tenho a ficha para poder verificar, tenho todo o histórico de alteração, atualização. Obviamente que isso para quem tem possibilidade e tem a gestão do usuário definida que possa fazer a edição, tá? Nessa grade, eu também tenho como exportar esses dados que estão na grade, tanto o desenho quanto o texto, tá? Como eu posso limpar o filtro, ó. Aqui eu fiz uma consulta, só tem 19 imóveis. Eu posso limpar aqui, limpo o filtro aqui, acabou, não tenho mais ninguém, tá? Algumas outras consultas vão poder ser feitas, tá? Aqui são consultas diretas. Posso, por exemplo, ó, todo mundo a quadra 2. Aí todo mundo da quadra 2. Está lá todo mundo da quadra 2. Aí eu posso exportar essa planilha, caso eu queira, de todos os imóveis. Oh, mas eu quero os da quadra 2, cujo número do lote seja 45. Então, ele só veio um. 45 é esse, e é esse imóvel que me interessa. Tá? Aí eu posso abrir a ficha dele e verificar o que está acontecendo. Esse imóvel aqui tem uma autônoma, tem uma avaliação, tá a foto de fachada dele, histórico de alterações, não tem histórico de desenho, então posso acompanhar o que está acontecendo, posso fazer as alterações que forem necessárias. E aqui eu tenho ainda a possibilidade de fazer uma pesquisa mais avançada, né? Não sei, não deve estar configurado aqui ainda, mas eu posso pesquisar aqui, dado um nome de logradouro, né? Nome, eu colocar aqui, como a gente não carregou os dados, não deve estar funcionando, né? Mas eu poderia colocar o nome de alguma rua aqui, filtrar e ele trazer todos os imóveis daquela rua. Isso não está parametrizado porque eu preciso amarrar a testada do imóvel com o logradouro para poder fazer isso. E na base de vocês a gente não modelou, mas a gente vai modelar. Então, a gente tem duas consultas que podem ser associadas aqui. A consulta rápida, eu coloco inscrição ou coloco algum dado, depois a gente pode parametrizar quais tipos de pesquisa rápida que vocês querem aqui, e tem as pesquisas avançadas que a gente monta as pesquisas. Tá? Hoje aqui a pesquisa avançada, teoricamente, só vai funcionar aqui, ó. Quero territorial, vamos supor, cuja ocupação seja edificado e territorial, deixa eu ver um outro campo aqui. Topografia, declive. Vamos ver se tem um campo área aqui. E a área maior ou igual a 300. Eu faço a pesquisa, ele vai tentar achar quem é edificado, está em aclive, a área construída é 300. Ele vai tentar publicar isso aqui para mim, na minha grade, e aí eu vou navegar entre os imóveis, né? Se ele retornar alguma coisa para mim desse nível. Então, são essas, de forma geral, tá? Tem outras coisas aqui, por exemplo, consulta espacial e consulta de informação. Deixa ele terminar aqui, depois, se ele conseguir retornar alguma coisa. Não retornou porque deve ter... A imagem está como falha, mas não deve ter trazido as informações porque deve estar faltando alguma parametrização. Deixa eu limpar aqui. Limpar aqui. Então, aqui eu tenho pesquisa espacial. Eu posso perguntar para o
Deixa eu terminar de fazer aqui a visualização. A internet está terrível. Deixa eu só atualizar, pessoal, que minha internet travou aqui. Deixa eu abrir o imobiliário de novo, porque enroscou minha internet aqui. Aí eu mostro os outras consultas. Então, no imobiliário eu tenho esses recursos, tá? De consulta, que a gente vai parametrizar melhor, visualização dos dados, edição dos dados e assim por diante. Deixa ele... Enquanto ele abre de novo o módulo imobiliário, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma outra visualização, só que já mais focada ao cadastro de infraestrutura. Então, eu estava no cadastro imobiliário, quando eu abro agora o infraestrutura, ele é bem parecido, só que dentro do infraestrutura a gente está interessado em parametrizar e acompanhar as informações nos logradouros e seus trechos, e em outros equipamentos de infraestrutura que a gente acaba querendo colocar. Então, aqui eu tenho no meu mapa praticamente as mesmas informações, os mesmos recursos, só que aqui na minha grade eu não tenho mais unidade territorial, unidade autônoma e unidade de avaliação testada, eu tenho logradouros, trechos, quadras, faces, eu acho que vocês não vão usar faces, depois a gente pode ter outras infraestruturas. Quando eu clico aqui num elemento, ele vai aparecer para mim no mapa, né, padrão. Se eu clicar aqui na ficha do logradouro, ele vai abrir uma ficha para o logradouro, tentando trazer todos os dados que foram parametrizados. E se tiver trechos, ele vai mostrar os trechos que foram parametrizados. Minha internet aqui agora enroscou de vez. Aí, foi. Então, ele trouxe para esse logradouro aqui a descrição, o número da lei, um nome, pode trazer outras informações, tem algumas coisas que a gente tem que modelar ainda. Ele trouxe 3 trechos, né? Os 3 trechos aparecem aqui filtrados, eu posso ir trecho a trecho. Tem aqui na grid algumas informações do trecho, a gente pode colocar outras, depende da parametrização. Eu posso aqui fazer uma consulta, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem Prudêncio. Prudêncio tem 2, tem essa rua e uma travessa, então tudo que é Prudêncio ele trouxe. Eu posso abrir, tá aqui a ficha do Prudêncio, aqui eu tenho mais trechos, né, porque é uma avenida, e ela tem 2 partes, né? Ela tem a parte que ela chama Rua Prudêncio, depois aqui ela é travessa, e depois aqui ela é rua de novo. E essa rua, ela tem 6 trechos. E aí a gente pode pendurar informações nesse trecho, né? Se eu abrir a ficha agora e editar, eu tenho aqui os trechos marcados, eu posso editar os dados do logradouro, de acordo com a parametrização, colocar o número da lei, CEP, bairro, a gente pode até listar os bairros, dizer se a denominação é oficial, sim ou não. Deixa eu ver se está salvando isso aqui. Ele pediu para eu confirmar o número do logradouro. O ano da lei. Então, aqui você vê que tem algumas parametrizações que a gente faz que obriga você a colocar alguns dados mínimos. Se eu não colocar esses dados mínimos, ele não vai deixar ir para frente. Essa é uma base de teste, tá? E agora deu um erro aqui, depois a gente valida. Mas a gente pode tratar dizendo tudo que tem que ser obrigatório e não pode passar, né?
Ou posso trecho a trecho. Ó, essa largura tem 10 metros e o tamanho do trecho é 80. Tem que ver porque está dando um erro isso daqui. Mas, teoricamente, ele salvaria a ficha para aquele trecho, os dados do trecho, os dados do logradouro. A gente pode criar novos trechos, a gente pode colocar documentos para o logradouro. Para fiscalização, a gente pode enviar para coleta e assim por diante. E na edição, quando eu entrar num trecho específico, eu posso editar esse trecho. E aí eu tenho as ferramentas de edição, posso editar o trecho como eu quiser. Quebrar, desmembrar, dividir e assim por diante. Então é bem parecido, só que o foco aqui é logradouro e trecho logradouro. Ou quadra, né? Então aqui eu também tenho uma lista de quadras, eu posso tratar as quadras e as informações que eu queira para a minha quadra. Então, tudo isso já está disponível, a gente pode depois aprofundar um pouco mais, né? Já estou falando quase 1h30 aqui. Deixa eu só mostrar algumas coisas mais gerais. Então, a gente já tem muita coisa parametrizada e as funcionalidades vão se repetindo nos módulos, tá? Mas a gente focou bastante em carregar dados imobiliário e dados de infraestrutura. Mas, abrindo aqui, ó, divisão administrativa, parcelamentos, vocês vão ver que os módulos, eles vão ser bem parecidos à cara, o que vai mudar é qual é o tema que você vai estar tratando naquele módulo. Aqui na divisão administrativa, a gente colocou os bairros. Ó, quero editar os bairros, colocar informação, mudar o perímetro e assim por diante. Bairro, distrito, setor. O distrito e setor a gente não carregou os desenhos ainda, mas eles estão aqui na divisão administrativa. Mas a forma é muito parecida, tá? Então, a gente vai ter aqui sempre a ferramenta de pesquisa para ajudar, por exemplo, nome, escrevo o nome e vai filtrar a grade, aqui eu tenho a grade, posso abrir a ficha, né? Então, tem aqui a ficha do bairro. Então, bem parecido. No caso do parcelamento, aqui tem os parcelamentos, então vai estar aqui todos os loteamentos aprovados, aonde eles ficam, como eles estão, teoricamente, modelados, os logradouros daquele parcelamento, né? Aqui, para exemplificar, a gente trouxe os mesmos logradouros que já estão hoje, mas não será dessa forma. Aí vai ter aqui ainda a quadra e o lote daquele parcelamento, vão estar todos modelados daqui, e isso vai se refletir nos outros módulos. Além disso, além de entrar em módulo a módulo, né, que eu posso tratar e especificar exatamente em cada região do meu cadastro técnico inventário aquilo que eu quero tratar, a hora que eu entrar na edição, entrar no módulo educação, vai ser mais ou menos o mesmo, mesma coisa, mas vai aparecer ali as informações das escolas, das universidades e assim por diante, na saúde, os postos de saúde, os hospitais, e assim para todo o modelo que a gente vai atuar. Fora isso, a gente tem no sistema, aqui no menu superior, algumas partes de gestão. A gente tem toda a parte de configuração, onde eu configuro quais são os mapas que vão aparecer, quais são as classes que vão aparecer e os atributos, quem pode editar, quem não pode editar, auditar o que está acontecendo, ver algumas estatísticas, reportar erros, visualizar mensagens dos usuários. Então, aqui, ó, tenho mensagens que deu certo, algumas ações que eu estava fazendo, outras deram alertas e outras deram erro. Então, eu posso ver as mensagens e apagá-las sem problema nenhum. E eu posso entrar nesses módulos aqui, eu só vou entrar rapidamente aqui na auditoria e na estatística. Na auditoria, eu posso dizer aqui, ó, o que aconteceu nas primeiras semanas de agosto em relação à alteração de dados. A hora que eu dou pesquisar, ele traz, ó, eu tenho um territorial aqui, foi essa inscrição, estava vazio o bairro, colocou o bairro no valor centro agora, e foi esse IP aqui que fez isso. A gente pode parametrizar isso daí. Então, tudo que foi alterado, eu coloco, ó, nessa inscrição aqui, a utilização foi colocada residencial e antes estava vazio. A topografia estava plana, foi para declive. Tá? E assim por diante. Então, aqui a auditoria. Na estatística, eu tenho aqui verificar o que está acontecendo em termos de valores.
Eu pedi aqui para verificar, ó, do territorial, como é que está a distribuição dos dados da ocupação. Quando eu faço isso, ó, 2% da minha base não tem ocupação, está vazio. Ruína, 0,69. Não edificado, 25%. Em construção, 1,5% praticamente. A maioria é edificado, 70%. E tem aqui em reforma uma quantidade. Isso para o meu município todo. Está aqui a quantidade de registros que ele está mostrando. Eu posso restringir isso a uma área. Ó. Se eu vier aqui e desenhar aqui, ó, quero saber como é que está só nessa área aqui a questão da ocupação. Ó, a ocupação praticamente aqui é 30% edificado, 64% não edificado e tem 5% em construção. Isso eu posso fazer para o territorial, posso fazer para outras classes e ver como é que está acontecendo isso. Esse gráfico pode ser de coluna, pode ser de pizza. Isso ajuda a gente ver como é que está o comportamento de algum atributo na minha base cadastral. Tá? E aqui a gestão da segurança. Então, aqui eu tenho alguns usuários. Esses usuários, por exemplo, eu tenho até um usuário pessoal da FESC aqui já, e esses são meus desenvolvedores, e tenho eu aqui também. Eu posso ver o que eu tenho de acesso ao Everton, pode ser root visualização total. E assim vai. Ó, o Gabriel também é root visualização total. Aqui, no caso da Bianca, ela é só root, não tem visualização total. Então, eu tenho usuários para criar, depois eu posso criar usuários para vocês e liberarem. Eu tenho grupos. Esses grupos aqui vão definir qual mapa pode ser visto e qual permissão pode ser dada, né? Então, por exemplo, ali para o root, para o urbano. Vamos colocar aqui o bairro. O perfil root no urbano para bairro, ele pode editar, pode alterar, excluir, visualizar. Então, aqui eu consigo, dado uma classe, eu consigo dizer o que aquele grupo pode fazer, e esse grupo eu atribuo a um usuário para que ele saiba o que ele vai poder fazer. Então, essa gestão eu consigo fazer aqui, mas esses detalhes de usar e tudo mais e configurar, a gente vai passar ao longo do tempo das atividades mais técnicas que a gente vai fazer. Então, meu objetivo aqui era mostrar que a gente já tem um conjunto de dados carregados, já tem um conjunto de ferramentas carregadas. Agora, a gente carregou dados da GovBR, parametrizou. O que a gente precisa é pegar tudo que a gente já tinha visto de modelagem e parametrizar de novo e adequar, e conversar com vocês para fazer essas adequações, e aí colocar vocês para testarem e a gente ver e melhorar tanto a modelagem dos módulos, quanto as funcionalidades. Então, basicamente, operacionalmente, assim, de forma geral, era isso que eu tinha para mostrar agora, e a gente vai evoluir ao longo das semanas, ao longo dos meses, mostrando tudo que a gente pode fazer com o sistema aos poucos. Praticamente, eu usei aqui QGIS e PostGIS e GeoServer para preparar e publicar o dado, e o GeoWise para configurar e modelar. Então, a gente tem 4 soluções de software aí que a gente precisa transferir para vocês aos poucos, né? E, em paralelo, ir mostrando como é que se utiliza a ferramenta. Era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar nesse tempo que a gente tinha.